Muito obrigado, Sr. Presidente da Mesa de Congresso, Sr. Presidente do Conselho de Jurisdição, Sr. Presidente da Comissão Política Nacional, Dr. Rui Rio, caras e caros congressistas. Com exceção de uma entrevista na semana seguinte às eleições autárquicas e de umas breves declarações pontuais proferidas numa das muitas dezenas de intervenções anónimas nessas mesmas eleições, esta é a primeira vez que falo desde o último Congresso. Muitos terão estranhado e outros incompreendido estes 2 anos de silêncio. Alguns, poucos, mais incautos, precipitaram-se a pensar que me afastara de vez da política e do nosso partido. Deixem-me ir direto ao assunto. Estive sempre perto. Calado, mas perto. Quase que diria que até aqui estive calado e hoje estou com o Pedro Calado, que é, como sabem, o novo Presidente da Câmara Municipal do Funchal e candidato numa lista ao Conselho Nacional, que tenho a honra de ser o primeiro subscritor. E já agora aproveito nele para cumprimentar todos aqueles que disputaram as eleições, muitos que as venceram, como Carlos Moedas, o Pedro Calado, a Fermelinda Carvalho e tantos outros, mas também os demais, aqueles que deram a cara, não conseguiram vencer, mas ainda assim empenharam a bandeira do PSD, as nossas ideias, muitas vezes em territórios muito difíceis, sem tanto sucesso, mas com o mesmo labor e com o mesmo mérito. Estive perto dos que precisaram e dos que me procuraram, perto das pessoas, dos dirigentes e dos candidatos do PSD. Quero dizer-vos que o silêncio que solitariamente me autoimpus foi o meu contributo para atingirmos um bem maior de que vos falei no último Congresso. Um PSD mais tolerante, com menos ódios mesquinhos e pessoais, com menos intrigas e teorias da conspiração. Sinceramente, muitas vezes foi com esforço que resisti aos insistentes pedidos para intervir no espaço público. Mas quem, como eu, representou 16 anos o nosso partido no Parlamento, 6 dos quais a liderar a bancada parlamentar, e quem, como eu, já se disponibilizou para liderar o partido, adquire deveres acrescidos de responsabilidade, de lealdade, de solidariedade partidária para toda a vida. Não procuro, ainda assim, nenhum reconhecimento ou louvor com esta atitude. Quero simplesmente e humildemente dar-vos esta explicação porque a merecem. O meu comportamento, julguem-no todos e façam-no livremente, sem pensamentos deturpados, sem intrigas estéreis e sem ressabiamentos. Caros congressistas, tal como fiz nestes 2 anos, o meu propósito é ajudar. Ajudar o PSD, ajudar o seu líder, Rui Rio, e ajudar Portugal. Por isso quero deixar-vos e ao líder do nosso partido alguns contributos e algumas reflexões. O primeiro é sobre a nossa estratégia política e a nossa relação com o Partido Socialista. O PSD é sempre, e é agora mais do que nunca, que estamos a 40 e poucos dias das eleições legislativas, uma alternativa ao socialismo, ao comunismo e ao bloquismo. Nos últimos 6 anos, o Partido Socialista saltou o muro para o lado da esquerda radical. É verdade que agora o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda abandonaram pontualmente o barco. Mas reparem, não foi o Partido Socialista que os abandonou. É um erro pensar, ou até deixar que se pense, que o mais importante para o país foi a atitude do PCP e do Bloco de Esquerda.
Não. O mais relevante para o país é que, por vontade firme e inabalável do Partido Socialista, os seus parceiros de governo ou de sustentação governativa eram, são e serão os partidos da esquerda radical. E, meu caro Rui Rio, quero sugerir-lhe e exortá-lo a fazer com António Costa aquilo que eu chamaria o teste do algodão. É preciso exigir respostas concretas ao Partido Socialista e a António Costa. A imprensa pergunta-nos muitas vezes, a todos, e especialmente a si, se vamos coligados e com quem podemos formar governo, se admitimos ou não ter apoio político e parlamentar de certos partidos da direita, ou até se estamos disponíveis para viabilizar eventuais orçamentos do Estado do Partido Socialista, caso o Partido Socialista ganhasse as eleições. Está tudo certo. Mas as eleições não são só um momento solene de clarificação da posição do PSD. É preciso fazer as mesmas perguntas ao Partido Socialista e ao Dr. António Costa. Com quem quer o Dr. António Costa e o Partido Socialista coligar-se? Com quem quer o Partido Socialista e António Costa formar governo depois das eleições, se as ganhar? Com quem quer António Costa e o Partido Socialista suportar no Parlamento um eventual governo minoritário? E não vale dizer que a seguir às eleições se vê com os resultados eleitorais e com todos os partidos. Já uma vez alguém disse isso. Chamava-se José Sócrates, foi em 2009 e disse que estava disponível para falar do CDS até ao Bloco de Esquerda. Isso é simplesmente ridículo, como foi ridículo nessa ocasião. E já agora, nessa ocasião, foi o PSD, com Manuela Ferreira Leite e Pedro Passos Coelho, que viabilizaram os orçamentos do Estado para 2010 e para 2011. Mas nunca aconteceu, nem acontece o contrário, que é o Partido Socialista viabilizar orçamentos do PSD se o PSD não tiver uma maioria parlamentar. E por isso esta é a questão central. Se o PSD ganhar as próximas eleições, como todos esperamos, como eu estou absolutamente convencido que é possível e alcançável, e se o PSD formar um governo sem maioria absoluta de sustentação parlamentar, está o PS e o Partido Socialista disponível para viabilizar pelo menos os 2 primeiros orçamentos do Estado do nosso governo? O Dr. António Costa tem de responder a isto. E tem de responder porque o Dr. Rui Rio já teve a ocasião de defender recentemente que o PSD até pode vir a estar disponível para o fazer numa situação contrária. E devo dizer-lhe, Dr. Rui Rio, eu concordo com essa ideia. Alguns se calhar estranharão, mas eu concordo com essa ideia. Mas concordo com essa ideia com uma condição. É que o Partido Socialista e o Dr. António Costa têm de dizer antes das eleições que farão o mesmo connosco, porque só assim é que nós podemos também ter a mesma atitude. Eles têm de dizer de uma forma clara e cristalina se fazem o mesmo connosco que nós admitimos poder fazer em algumas circunstâncias específicas com eles. Eu acho que nós devemos ser sérios, mas não devemos ser ingênuos. É que se não houver reciprocidade previamente assumida nesta matéria, os eleitores serão forçados, ou pelo menos encaminhados a pensar que o Partido Social Democrata poderá vir a viabilizar orçamentos e leis, enfim, estruturantes de um governo socialista, mas que um governo socialista não fará, ou o Partido Socialista não fará o mesmo a um governo do PSD. E isso poderá dar aos eleitores do centro o argumento para votarem no Partido Socialista, porque neste caso seria mais seguro
optarem pelo Partido Socialista porque saberiam de antemão que o Partido Social Democrata sustentaria essa posição. Por isso, Dr. Rui Rio, caras e caros congressistas, nós poderemos vir a dar essa oportunidade ao Partido Socialista, mas o Partido Socialista tem de clarificar esta questão na campanha eleitoral. É na campanha eleitoral que este assunto tem de ficar claro. Eu já disse uma vez num congresso que, na minha opinião, o país não precisa de um bloco central de governo. Disse nessa ocasião que o país precisa ainda menos de um bloco central de interesses. Mas o país precisava, efetivamente, de um bloco central de políticas. Precisava, mas não tem, porque o Partido Socialista não quer. E por isso, caras companheiras e companheiros, caro Dr. Rui Rio, a única via verde que nós temos para dar a Portugal mais desenvolvimento e para conseguirmos ter a oportunidade de reformar o país é construirmos e conseguirmos obter nas urnas uma maioria parlamentar não socialista e não ficarmos nessa dependência para podermos precisamente transformar o nosso país. E isso é muito importante, porque, como já quase todos aqui disseram, eu vou apenas sintetizar, o nosso modelo é um modelo que assenta no dinamismo da sociedade e não na omnipresença do Estado. É evidente, e também é importante dizê-lo, que defendemos uma administração pública eficiente e moderna, com bons quadros e bem remunerados, e que assegurem serviços públicos de qualidade. Mas o crescimento e a criação de riqueza, e por via dela a ascensão social, a justiça e a igualdade de oportunidades, são alavancados pelos setores mais dinâmicos da economia e também pelo sistema de educação. Nós temos de falar para os professores e temos de os motivar para o desígnio de termos um sistema educativo mais adequado às necessidades do mercado de trabalho. O país tem de se sentir envergonhado por ter tantos e tantos licenciados e mestres que, infelizmente, acabam em caixas de supermercado. Isto não é uma ofensa para quem cumpre essa missão, mas é uma vergonha para um país que qualifica as pessoas e não tira proveito dessas mesmas qualificações. Nós temos de falar para os pequenos e médios empresários, para os comerciantes, para os profissionais liberais, para os prestadores de serviços, para os agricultores, para aqueles que arriscam as suas poupanças para gerar riqueza e dizer-lhes que o Estado não vai atrapalhar, o Estado vai simplificar os seus investimentos e vai criar condições para que eles se possam materializar em mais riqueza. E deve fazê-lo cobrando menos impostos. E nós demos em 2014 uma demonstração de como é possível ter menos impostos e mais receita fiscal. Porque com menos impostos sobre as empresas têm mais meios para criar riqueza e, criando mais riqueza, mesmo pagando uma taxa de imposto inferior, conseguem que a receita possa aumentar. E queria terminar falando de uma questão que me parece importante e que pode ser acrescentada na nossa campanha eleitoral. Eu acho que nós estamos a precisar de falar muito para fora do país, para o estrangeiro. E digo porquê. Porque temos de saber valorizar e vender o nosso país. Não só para captar investimento. A arrogância dos partidos de esquerda, com a aversão às medidas de captação de investimento estrangeiro, é absurda, porque um país tão endividado e descapitalizado como o nosso precisa desses recursos para alavancar investimento. Precisamos de captar turistas para recuperar esse setor tão afetado pela crise pandémica. Mas não vale a pena tapar o sol com a peneira. Portugal precisa de um plano estruturado e atrativo de incentivo, acolhimento e integração de imigrantes
com I. O país deve identificar os setores, as qualificações e o perfil da mão de obra que faz falta. O Dr. Rui Rio tem andado no terreno e tem falado disso muitas vezes. Há muitos setores de atividade em Portugal que hoje têm falta de mão de obra. Mas o país não deve contemplar essa questão. O Governo de Portugal tem a obrigação de criar um plano estruturado, pensado, que possa atrair pessoas de outras paragens para virem a Portugal ajudar-nos e também para virem para Portugal em procura de uma oportunidade. Companheiro, pedia que abreviasse. Vou terminar. Muito obrigado. E vou dizer o seguinte, Sr. Presidente, agradecendo a sua benevolência. Caras e caros companheiros, o Partido Socialista esgotou-se no Governo. António Costa está a fazer o frete para ver se consegue governar mais 2 anitos e ainda sai a tempo de se preparar para poder ser candidato a Presidente da República em 2026. É indisfarçável este objetivo. Mas isso não interessa a Portugal. Como ontem aqui disse o Dr. Rui Rio, estamos num país demasiado centralista. Aqui há pouco João Manuel recordava, foi a Ministra da Coesão Territorial que disse em Lamego que pertence ao governo mais centralista dos últimos anos e que o Primeiro-Ministro sabe muito bem disso. É, portanto, essencial mudar de governo em Portugal. Eu queria lhe dizer, Dr. Rui Rio, que você já demonstrou cá dentro que consegue ser eficaz e aproveitar as oportunidades para ganhar eleições diretas. E eu que o diga, e que o diga também o Paulo Rangel, a quem envio daqui uma saudação amiga. Portanto, Dr. Rui Rio, o que nós queremos é que façam o mesmo ao Dr. António Costa e ao Partido Socialista. Use a eficácia dos argumentos. Utilize as oportunidades que estão em aberto, e ainda ontem falou de várias, para poder criticar a ação governativa e para poder mostrar que as nossas políticas trazem mais desenvolvimento e mais qualidade de vida às pessoas. É inequívoco, tem um partido todo consigo. Eu vou terminar dizendo-lhe, vá em frente e vá com a força que vem de dentro deste partido, à procura da força que está dentro dos portugueses. Portugal precisa de nós, Portugal precisa de si, Portugal precisa do PSD. Viva Portugal! Muito obrigado.